Oi pessoal, na sexta mini aula que nós vamos ver agora, vamos ver o fechamento dessa questão de modelo de negócio. Se lembram que na quinta nós mostramos como um caso brasileiro, uma grande inovação brasileira, a Casas Bahia dos anos 90 principalmente, ela se encaixava, todo o formato de negócio dela era coerente, aquele sistema de encaixe, o atendimento, a propaganda, as pessoas, as competências, as atividades, os recursos, as parcerias, tudo se encaixava de uma maneira coerente para satisfazer um determinado tipo de cliente. Se você olhar o mundo dos negócios, em geral, a história dos negócios, começando lá, talvez, com o Henry Ford, o primeiro grande empreendedor, e alguns dizem o maior empreendedor de todos os tempos, o cara que inventou o conceito de automóvel, você vai ver que o conceito de automóvel ele que inventou, não o produto. Ele inventou um modelo de negócio que embrulhava o automóvel e transformou o automóvel, que era um produto para ricaços no início do século XX, num produto popular. Todo mundo pode ter automóvel, todo mundo já podia ter automóvel, já na época do Henry Ford, por causa do modelo que ele usou. De uma maneira análoga, talvez, aí, se a gente quiser pensar com a questão do crédito, que a Casa Bahia inventou uma maneira de dar crédito que possibilitou pessoas muito pobres de ter crédito, né? Se você olhar a história do mundo dos negócios, vai ver que os grandes modelos empresariais, os grandes vitoriosos do mundo da empresa, assim como as grandes derrotas, vêm sempre do desencaixe. O próprio Henry Ford, que foi brilhante durante 20 anos, digamos, né, os primeiros 15, 20 anos do século XX, foi humilhantemente derrotado pela General Motors, que criou um novo modelo e se revelou um modelo melhor. Se a gente prosseguir, a gente vai chegar em histórias modernas, que todo mundo conhece. Vamos pensar, por exemplo, na história, talvez, da aviação. Nos anos 70, uma empresa chamada Southwest Airlines, uma empresa americana, criou um modelo de negócio novo para a aviação que influenciou a JetBlue, a Ryanair, a nossa Gol, enfim, uma série de empresas aéreas pelo mundo copiaram o modelo. De alguma maneira, copiaram o modelo originalmente proposto pela Southwest lá nos anos 70. A Southwest Airlines é uma empresa doméstica, só voa nos Estados Unidos e tem um modelo que a gente vai ver daqui a pouco. Foi uma enorme inovação no modelo de negócio. Um encaixe diferente, um encaixe muito bacana. Interessante que há também casos muito recentes, como esse que eu estou mostrando aqui. A Lockheed Martin. Lockheed Martin é uma empresa que se especializa, de alta tecnologia, aeronáutica, vamos dizer, que se especializa em prestar serviço para o governo americano principalmente, né? E eles então fazem caças, eles fazem armas, mísseis, sistemas de radar, é um pessoal da pesada, Lockheed Martin. Um caso muito interessante que aconteceu com eles 2 anos atrás foi que, como subproduto dessas encomendas militares, eles produziram uma espécie de balão, um dirigível, que vocês vão ver aí nesse vídeo que nós vamos mostrar agora. Uma ideia interessante sobre a indústria da aviação apareceu há 2 anos atrás, lançado por uma empresa chamada Lockheed Martin. Então nós estamos falando da Lockheed Martin, que é uma empresa especializada em prestar serviço para o governo americano sob contrato. Coisas ligadas à área de segurança, eles produzem mísseis, eles produzem caças, eles produzem armas, enfim, é uma empresa de engenharia de altíssimo nível e que vive num mundo muito interessante em termos de negócio, porque os negócios que eles fazem são comprados antes de serem produzidos, né? Os produtos deles são encomendas do governo americano. Como subproduto de uma dessas encomendas, o governo tinha pedido, ao que parece, para eles produzirem um tipo de veículo que pudesse pousar em lugares, em costas de montanhas, lugares onde não havia possibilidade de helicópteros ou outros tipos de aeronaves chegar. E eles então produziram isso que a gente vai ver nesse momento, nesse filme nesse curto filmezinho que eu vou mostrar para vocês. Vocês viram? Interessante, né? Esse modelo de aeronave acabou não sendo usado
pelo governo americano, e a Lockheed conseguiu autorização para comercializar isso, para vender, para quem quisesse comprar. E olha, há 2 anos atrás, muita gente quis comprar. Apareceram empresas de mineração que precisavam de um aparelho desse tipo para pousar em lugares remotos. A capacidade de carga disso era brutal. Isso aí transportava muito mais carga que qualquer avião, qualquer helicóptero. Empresas que tinham de operar em lugares remotos, no interior da China, no interior da Ásia, do Brasil. Todo mundo quis comprar esse avião. Essa aeronave. Sabe quantas eles venderam? 0. Nenhuma. Então repare que coisa interessante. O mercado quis, mas eles não conseguiram vender. Por que eles não conseguiram vender? Porque uma habilidade essencial da empresa é a capacidade de escutar requisitos de clientes e modificar os seus produtos de acordo com as necessidades desse ou daquele segmento. Uma empresa mineradora não vai usar uma aeronave dessa exatamente como uma empresa de petróleo e gás ou uma empresa de transporte, e eles simplesmente não tinham processos para customizar esse produto para cada segmento de cliente que eles iriam comprar, coisa que qualquer empresa de aviação tem. A Boeing não sai fazendo um avião totalmente petróleo, ela muda o interior, ela muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, porque a venda é uma venda complexa, é uma venda que exige uma adaptação do produto para qualquer empresa. Voltando à indústria aeronáutica, vou contar rapidamente para vocês o caso da Southwest Airlines. A Southwest Airlines é outro modelo de aviação, aviação civil, grande inovação dos anos 70, uma empresa que surgiu nos Estados Unidos, fazendo o circuito Dallas, Santo Antônio, Texas, ali, aquele triângulo ali nos Estados Unidos, e que virou modelo para uma série de empresas aí pelo mundo, a JetBlue, a Ryanair, a nossa Gol e uma porção de outras que ganharam o mercado produzindo um modelo baseado naquilo que a Southwest, que ainda hoje é talvez a empresa aérea mais lucrativa do mundo. Eles não tiveram prejuízo nem no ano de 2001, durante o 13 de setembro, como todas as outras empresas tiveram. E como é que foi esse modelo que eles criaram? Primeiro, eles criaram um modelo que tinha um serviço aos passageiros muito limitado. Quer dizer, não tinha refeição de bordo, não tinha nada dessas frescuras que a gente se acostumou como sendo característica, como sendo assim, um padrão nas empresas aéreas. Garantiram saídas muito frequentes, saída de chegada e partida em horários definidos e muito respeitados, rotas curtas de ponto a ponto entre cidades de médio porte e aeroportos secundários. Eles nunca usaram, no seu início pelo menos, os aeroportos muito movimentados nas grandes capitais americanas. Equipes enxutas, altamente produtivas, operando em terra, nos terminais, bilhetes, preços muito baixos, os custos deles eram muito baixos, e as aeronaves, os aviões com uma alta capacidade de utilização, ou seja, alta utilização. Isso é, eles chegavam, limpavam e saíam, tempo de parada médio muito curto, porque tudo era montado para que esse sistema funcionasse com essa rapidez, avião saindo cheio, etc. Esse que estou mostrando na tela para vocês são os 5 elementos, os 6 elementos que constituíram o núcleo do modelo da Southwest Airlines, né? Mas para esse modelo dar certo, eles não podiam fazer transferência de bagagem. Eles não faziam transferência de bagagem, não tinha refeição. Repara, não tinha conexão com outros voos, era tudo ponto a ponto, não tinha marcação de assento. Os empregados, os colaboradores, tinham alta remuneração, porque trabalhavam pra caramba e eram recompensados, então tinha um sistema de incentivos interessante. Eles quase não tinham problemas com sindicatos, praticamente não tinham, que sempre perturbou muito a indústria aérea americana, com demandas. Os seus colaboradores ganhavam muito bem, então não eram sindicalizados, os contratos eram flexíveis, a participação acionária dos empregados na empresa era alta, ela era conhecida, o marketing dela levava sempre para essa coisa de preço muito baixo. E se eu perguntar a vocês, né, o que foi a estratégia da Southwest, será que vocês respondem? Vamos continuar olhando para cá? Só para 15 minutos de parada entre os parou, ficava 15 minutos para limpar, reabastecer e sair. A média das outras linhas aéreas era 45 minutos. Isso é um ganho de produtividade enorme que eles conseguiam ter.
Frota padronizada, só usava um tipo de avião para os mecânicos não terem que aprender manutenção de vários tipos de aeronave, tudo padronizado. Máquinas de recebimento automático de bilhetes, quase não se usaram, praticamente nunca usaram agentes de viagem, você comprava sozinho por telefone no início, pela internet depois. E se eu perguntar a vocês, o que constituiu a estratégia da Southwest Airlines? Olha para essa figura, é esse sistema de encaixe que está aí. Não é uma coisa só, é tudo isso escolhido para produzir um valor que não era produzido por ninguém antes. Com isso, eles atraíram clientes que não usavam avião, era gente que pegava carona, ia de ônibus, ia de moto, ia de carro, mas não andava de avião porque não tinha dinheiro. Criaram um mercado novo. Repara que essa discussão, modelo de negócio ou estratégia, é aquilo que eu disse. No fundo, no que interessa em termos práticos, é exatamente a mesma coisa. É a criação de compatibilidade entre vários elementos diferentes que compõem aquilo que o negócio precisa para rodar. Na próxima mini-aula nós vamos mudar de assunto, mas guarda isso. Tem muitos outros exemplos. O exemplo da Kodak, que depois de 40 anos acabou entrando em falência no início de 2012, a gente poderia explicar pela mesma coisa. O exemplo da Continental, outra linha aérea que viu a Southwest ter sucesso e tentou misturar, imitar, mas não imitou direito porque a coisa ficou desencaixada. A partir da próxima mini-aula, da nossa 7ª mini-aula, nós vamos tratar das técnicas e conceitos que a gente usa para identificar as necessidades dos clientes. Muito obrigado e até a próxima.